Olá, você amigo que está aí começando o seu curso de Direito, você também que já está lá no trecho final do curso e já se prepara para o exame da OAB, e você também, advogado militante. Veja esta situação decidida pelo STJ em direito penal, especificamente quando se trata de inquérito policial. Olha a pergunta. O que é que caracteriza o excesso de prazo na conclusão das investigações, excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial quando o réu está solto? O que caracteriza isso? Vem comigo nesse vídeo, vamos até o final. O STJ nos traz uma fórmula que deve ser seguida, observada, porque essa decisão vai ser cobrada nos procedimentos de agora em diante. Tem que levar isso em conta na sua prova, na sua petição quando tratar desse assunto. Vem comigo e não vamos errar nada sobre esse assunto. Vamos lá. Acerca desse assunto, prazo para a conclusão do inquérito policial, vamos verificar o que é que diz a lei. O artigo 10 do Código de Processo Penal, que pode ver aqui do meu lado, verifique com atenção que, em resumo, ele diz que se o réu estiver preso, o prazo para a conclusão do inquérito são de 10 dias. Se estiver solto, esse prazo é de 30 dias. Essa é a regra geral. Leis especiais, leis penais especiais, prevêem, em casos específicos, prazos diferentes. Cito como exemplo aqui a lei de drogas. O prazo é outro. Mas o nosso caso aqui, ele se atém à regra geral. E você verifica aí, no parágrafo 3º desse mesmo artigo 10, aqui também do meu lado, pode ver aí, que ele prevê que se o réu estiver solto e o caso a ser investigado for de difícil elucidação, isso nos remete, evidentemente, a um caso complexo. Aqueles, por exemplo, com vários fatos a serem investigados, com várias vítimas, com vários suspeitos a serem investigados, enfim, situações que nos remetam a maior dificuldade para se concluir a investigação. Nesses casos, esse prazo, estando réu solto, ele poderá ser dilatado, a pedido da autoridade policial e ao prudente arbítrio e decisão do juiz da causa. Ele poderá prolongar esse prazo e o quanto deverá ser prolongado, o juiz é que decide. Enfim, é o seu prudente arbítrio. A lei não prevê um prazo definitivo para a conclusão das investigações quando o réu está solto. Vamos ver o que aconteceu no caso concreto. Na prática, aconteceu o seguinte: um determinado advogado foi acusado de ter desviado, em proveito próprio ou de outrem, valores pertencentes à sua cliente, que, segundo as investigações, era uma pessoa idosa e não alfabetizada. O advogado tinha procuração nos autos, que, entre outros poderes, lhe possibilitava receber e dar quitação. Então, o advogado recebeu a parte integral da causa e não teria, segundo a notícia crime, não teria repassado a parte que pertencia à sua cliente. Diante disso, foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias, os fatos. O advogado continuou solto e sem sofrer nenhuma medida restritiva. Passados os 30 dias iniciais que a lei prevê, e nós vimos aí no artigo 10 há pouco, o inquérito não foi concluído. A autoridade policial requereu dilação de prazo, o juiz concedeu, requereu de novo e o juiz concedeu, e essa situação perdurou por 4 anos. Só então o inquérito foi finalmente relatado, sem apontar fatos, sem apontar nenhuma notícia, nenhuma informação que pudesse servir como prova contra o advogado. Então, não havia subsídio para oferecimento de denúncia. Não se apurou a materialidade do fato. O Ministério Público viu o relatório, não se conformou com aquilo, solicitou, requereu novas diligências e foram realizadas, e essa situação perdurou por mais 5 anos. Então, chegamos a 9 anos, acreditem, 9 anos de duração do inquérito policial, sem que fosse oferecida a denúncia, sem que se requeresse, sem que o Ministério Público requeresse o arquivamento do inquérito por falta de materialidade. Então, a defesa do advogado, tido como investigado, como suspeito inicial,
ela ofereceu, impetrou, um habeas corpus no STJ, alegando justamente que esse prazo estava sendo excessivamente dilatado. Havia ali um excesso de prazo, no entender da defesa, caracterizado pela falta de complexidade da causa que justificasse prazo tão longo de investigação, ainda que o investigado estivesse solto e sem nenhuma medida restritiva contra si. O que fez o STJ? E o nosso Superior Tribunal de Justiça decidiu com base em 2 fundamentos essenciais. E nós vamos verificá-los. Antes, eu quero que você se inscreva aqui no canal de cabeça. Assim você não perde informações relevantes para a sua prova e para o exercício de sua atividade profissional. Os fundamentos, então, do STJ são os seguintes. Primeiro, deu razão à defesa ao argumentar que o prazo era excessivamente longo para um caso que não era, em tese, complexo, como quer a lei que nós verificamos aqui no artigo 10, lá no parágrafo 3º, que exige uma complexidade de causa, complexidade do caso a ser investigado, para que se conceda dilação de prazo. Então, não se apontou, não se verificou essa complexidade a justificar 9 anos de existência de um inquérito policial em aberto, sem que fosse oferecida a denúncia, sem que fosse requerido o arquivamento do inquérito policial, seja lá por falta de justa causa. O segundo fundamento apresentado e trazido pelo STJ, ele se encontra lá no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. É cláusula pétrea, pode ver aqui do meu lado. Ele vai falar aí na razoável duração do processo, seja no âmbito administrativo ou judicial. E isso, quando fala em processo, evidentemente não está restrito ao que acontece dentro do Poder Judiciário. Aí inclui também procedimentos, já que estamos dentro da via administrativa. E nisso se inclui o inquérito policial, que então, dentro dessa previsão, dessa determinação constitucional, não pode durar eternamente ou ter um prazo excessivamente longo. O prazo tem que ser razoável, no máximo. A pessoa não pode ficar sendo investigada ad eterno, especialmente sem que exista motivo para isso. Afinal de contas, como já vimos, o caso não era de difícil elucidação, como quer o Código de Processo Penal, para que o prazo seja dilatado. Era um caso simples. Então, tinha que ter sido concluído dentro de um prazo razoável tido com a Constituição. E o que é razoável dentro da análise do que está escrito aí na Constituição? O que é um prazo razoável para o caso concreto? Isso fica ainda ao prudente arbítrio de quem toma a decisão. Não está aí na Constituição escrito efetivamente qual é esse prazo definitivo, o que é tido como razoável, porque depende de algumas variáveis, como a complexidade da causa, que tem que ser adaptada ao caso concreto, e nisso é o juiz quem decide se o prazo é razoável ou não, de acordo com o trabalho que está sendo realizado. Se ele é complexo, para justificar a duração de um prazo tido como maior, ou se é um caso simples e tem que ser encerrado dentro de um prazo menor para que seja tido como razoável, de acordo com o que está na Constituição da República. Mantenha os seus estudos, mantenha o seu foco, não perca informações que sejam de seu interesse. Isso é importante para a sua prova e para o exercício de sua atividade profissional. Boa sorte!